Entendendo a Bíblia em boa companhia, sem raça, com muita estirpe. Estirpe é uma qualidade que não tinha o povo de Israel. O povo de Israel não tinha uma raça definida. Eles eram um povo nômade que habitava ali a região da Caldeia, aquela planície. Eram famílias que se agrupavam, clãs familiares, formando um povo que constantemente era solapado pelas nações vizinhas, escravizado, tiranizado, roubado. Era um povo errante, andarilho, que estava totalmente sem cultura, aculturados pela própria escravidão, pela imposição de culturas vizinhas, a idolatria e todo tipo de cultura, de todo tipo de imaginário estava presente entre aquele povo. Todas as ideias de deuses estavam contaminando um povo a quem Deus escolheu. Não porque eles eram fortes na guerra, não porque eram ricos, não pela sua capacidade pessoal, mas pela graça. Deus foi capaz de escolher o povo de Israel, mesmo sabendo que os seus sucessores, a sua estirpe futura, viria a crucificar Jesus. Foi Jesus quem escolheu esse povo e nas mãos dele, nas mãos de Jesus e na mão daquele povo, Jesus sangrou por mim e por você. Foi da mão que foi cravados os pregos, foi em sua testa que foram cravados os espinhos, e a cruz pesada que ele carrega simboliza o meu pecado. E assim, já não é mais a salvação de um povo, mas a salvação da humanidade que foi colocada nas mãos do judeu Jesus. Temos então uma mensagem colocada em Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e seguintes. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. É a promessa, a aliança eterna de Deus, fazendo vivas na eleição do povo de Israel, tema de estudo de hoje. E continua: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês não eram o menor de todos os povos, vocês eram. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão. A palavra excelente é o que traduz aqui a expressão de escolha. Deus escolheu por excelência. Ele tomou aquele povo como aceitável. É a palavra que está no original, no hebraico, namkar. Nankar. Essa palavra, ela traduz exatamente o sentido de que era o melhor da terra. Os israelitas acreditavam que os outros povos tinham rejeitado a compreensão de Deus, os apelos de Deus. Entre outras ideias, nós temos que todas elas, independentemente da sua compreensão, simbolizam que Deus deu por graça a escolha. Deus agraciou a humanidade através do povo de Israel, comissionando-os de levar a mensagem a todos os povos, pois aquele povo sem riqueza, sem cultura, se transformaria no que é hoje e se transformaria também numa luz para o mundo, o que não aconteceu porque eles centraram-se em si mesmos. As bênçãos recolheram-se para si, pois acreditavam na sua cultura que a multiplicação das bênçãos de Deus diminuiria a qualidade das bênçãos sobre si. Deixaram assim de pregar o evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos diante de Ti para aprender da Tua palavra. Santo Espírito, vem estar entre nós comunicando a Tua verdade, comunicando as Tuas palavras, que esse programa traduza toda a ilustração daquilo que é a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa todos que estão participando e assistindo, faz de nós seus servos, seus seguidores, seus embaixadores, como prometeste, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós temos então um povo que se ensoberbeceu, eles estavam diante da promessa, as bênçãos de Deus estavam rodeando, as nuvens, a nuvem passava por cima deles, dando proteção do escaldante sol, e a noite como chamas de fogo para aquecê-los, indicando também o caminho. As pedras delas vertiam água e o maná caía dos céus. Tudo fazia desse pequeno povo que crescia em uma multidão uma grande promessa de salvação. Errantes foram levados por 40 anos no deserto para o lugar exato, no meio entre as nações, entre a Europa e a África. Nas rotas comerciais esse povo se estabeleceu e ali eles deveriam
ser os embaixadores de Deus conforme as promessas. Nós deveríamos conhecer esse evangelho pela boca dos sacerdotes, o povo de Israel. Não apenas os levitas, mas todo o povo foi eleito. E hoje nós vemos que esse povo que estava ensoberbecido estava às vésperas de crucificar Jesus, e Jesus diz em Mateus 3, verso 9: Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O poder de Deus, portanto, não estava fincado no poder de um povo. Foi para que não houvesse soberba que aquele pequeno povo se transformou num povo grande e muito feliz. Um povo sem raça, mistura de pequenas famílias, os clãs, estabeleceu-se como uma grande nação, um grande clã. E nós, hoje, comissionados por Jesus, somos herdeiros, como dissemos nos programas anteriores, desta mesma comissão. Participando do sangue de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, somos consanguíneos dessa estirpe valiosa de embaixadores dos céus, que devem, portanto, levar a mensagem ao mundo. A nossa missão não é centrar as bênçãos, pedir ao Pai constantemente bênçãos e esquecermos de comunicar essas bênçãos às multidões que estão famintas do Evangelho. Bem, nós vimos que a lição nos traduz esses pensamentos e, através dela, também nós vemos o que está registrado em Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. Leia a partir do verso 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos na face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Essas palavras são ditas agora para você, por excelência para você, porque a mensagem agora transpassou o tempo, o povo, e agora ela é aberta, ela é oblata a todas as nações. Então nós vemos a sequência, o próximo verso que temos que entender é o que está em Êxodo 19, verso 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Essa é a vontade de Deus para o povo de Israel e para nós que somos herdeiros da promessa do povo de Israel. Bem, Isaías capítulo 56, 6 nos fala: E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, o Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que foram reunidos, aqueles que já foram reunirei ainda outros àqueles que já foram reunidos. Eu sou os outros, você é os outros. Nós estamos reunidos junto à casa de Israel, gozando das mesmas promessas. Bem, no verso de Hebreus, capítulo 2, versos 19 e 20, aliás, 2, 9 e 10. Hebreus 2, 9 e 10. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, de ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos à glória, convinha que Deus, por causa de quem, por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Cristo morreu para a nossa salvação, para fazer de nós pregadores de mensagens que estão esquecidas, que não pertencem mais ao púlpito das igrejas, que estão esquecendo da verdadeira mensagem de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, nós não éramos povo, eu, você, não pertencemos sequer ao povo de Israel. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido a misericórdia, mas agora receberam. 2 Coríntios 5, 20. Em 2 Coríntios 5, 20 nós vamos ler: Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliemo-nos com Deus, obedecendo os seus estatutos, os seus mandamentos e pregando a palavra que está esquecida, que nós registramos em Apocalipse,
capítulo 14. Apocalipse 14 fala das mensagens dos 3 anjos que deverá ser pregado ao mundo antes da volta de Jesus. Os sinais já estão aí, Mateus capítulo 24, Lucas, João, todos os livros da Bíblia apontam para os sinais de Isaías, Daniel, Apocalipse, para os sinais da breve volta de Jesus, apontando que acontecerá em nossos dias, conforme nós podemos abstrair da leitura da Bíblia. Portanto, a nós cabe pregar esta verdade que está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 a 9. O primeiro anjo. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Nós temos o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorificam-no, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Isso não me diz nada? Não faz lembrar no fim da Bíblia, aqui no Apocalipse, o que está registrado no início da promessa, lá em Êxodo capítulo 20, verso 11? Vejamos o que está registrado em Êxodo capítulo 20, verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus santificou o 7º dia porque é um memorial da criação e a certeza da redenção. Ela está no Êxodo, está no Gênesis e está no Apocalipse. Quando nós devemos pregar, então, a toda a nação, tribo, língua e povo, temam a Deus e dêem glória, porque chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. É a repetição do Gênesis, é a reiteração do Êxodo, é a nossa proclamação da vitória de Jesus sobre o mundo desde o Gênesis, o domínio do nosso Deus. O segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da prostituição. Prostituição, na palavra de Deus, aqui no Apocalipse, é um símbolo da apostasia, das grandes heresias, as ideias religiosas que se prostituíram, se afastaram da verdade. Caiu a grande Babilônia, é a grande meretriz, que é a grande prostituta que se afastou, é a grande ideia religiosa, é um grande conglomerado que se associa com reinos, nações e religiões, formando uma unidade. Unidade em perverter a palavra de Deus, em adulterar a palavra de Deus, adulterando especialmente os mandamentos de Deus. Vamos pensando e lembrando quem foi que trocou os 10 mandamentos por outros 10. Bem, nós vemos que os 10 mandamentos ordenam, por exemplo, lembra-te do dia do sábado, mas nos mandamentos que correm por aí, diz lembra-te dos domingos e dias santos para o santificar. E nisso nós estaremos trocando o Deus do primeiro mandamento. Lembra-te de Deus, não traz outros deuses diante de mim. Agora nós adoramos o Deus Solis, Dies Solis, Dominus Dei, o domingo, dia do sol, o dia que Constantino estabeleceu como um dia santo, sem a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, para afeiçoar os cristãos, comprá-los, bajulá-los com igrejas que construiu através de sua mãe, foram feitas muitas, a liberdade, e os sacerdotes agora, que não eram mais perseguidos, agora eram pagos por Constantino para pregar o que ele determinava, é claro. Assim também a palavra de Deus diz que no final dos últimos tempos, os pastores que deverão pregar a mensagem estarão subvertidos pelas bajulações, por uma pompa, por orgulho, por vaidade. Eles deixarão de pregar a verdade para pregar heresias apregoadas por Babilônia. Babilônia que mata os profetas, que sacrifica, na história voltará a fazer assim agora. E nós seremos calados quando dissermos sobre a palavra de Deus. Já não está acontecendo assim quando pastores ousam se levantar com pregações de advertências contra, por exemplo, a sodomia, que está na Bíblia, imediatamente são calados, silenciados, todo tipo de perseguição, tanto legal quanto religiosa, quanto social, todo tipo de censura faz-nos calar. Por outro lado, quando se calam, se silenciam pregando heresias, são exaltados com coroas, com louvores. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber na sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice de sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente à presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça e o tormento de tais pessoas
sobe para todos sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para que receba a marca do seu nome e não há descanso dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, a minha e a sua perseverança, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Obedecer os mandamentos de Deus está do Gênesis ao Apocalipse. Não há dúvidas e nem escape. As pessoas pregam de abolição de mandamentos, mas esquecem que a promessa está ligada justamente à obediência. É a fé, é a graça. Com certeza tudo isso se prega por aí. Mas a obediência poucos aceitam. São rebeldes que estão seguindo as doutrinas heréticas da Babilônia, o comodismo religioso, a aceitação de todas as ideias numa grande cosmovisão religiosa para contentar a gregos e a troianos, para contentar os cristãos de todos os tipos de religiões, congregando-os em nome da paz. E quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Sejamos alertas. O programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia vai com você diariamente. E lembrando, 5 minutos vem, entende? Foi ao ar agora há pouco. O resumo desse programa, levando a palavra de Deus ao coração, ao teu coração, ao da tua família. Ao ver o seu comentário, ao ver a sua curtida, eu vejo o seu nome e lembro de orar por você. Ore também por esse programa. Ore por mim para que estejamos firmes na palavra de Deus, sem se desviar para a esquerda nem para a direita, para estarmos nas bênçãos e não na maldição. Que Deus cuide da sua vida e que te faça maravilhosamente um embaixador dele aqui na terra, por atos, palavras, por ações. Que Deus te abençoe.